Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, mas você pode ir ao YouTube também. É só digitar Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, tá bom? Eu sempre transmito a liturgia de forma antecipada para colaborar, ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística. Pesquisa em sites fidedignos, como o Revista Ponto Arautos, Nova Aliança, livros como A Igreja em Oração, Palavra e Vida, Dia a Dia com o Evangelho. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 28 de dezembro de 2024, dia dos Santos Inocentes. É um sábado. Os Santos Inocentes são mártires da Igreja de Cristo. Estamos no ano litúrgico C, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia é vermelha. No rito temos a missa própria com glória, o prefácio do Natal, o ofício da festa. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 5º ao 2º do capítulo 2º, ok? Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiando pela verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 23, na Bíblia Vulgata, ou 24 na Bíblia de Jerusalém, versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 7º B ao 8º, refrão 7º A. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Repitamos: nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Então as águas não teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado. Retificando, então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado,
essas águas sempre mais impetuosas. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Repitamos: nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. Assim como o Verbo não se encarnou automaticamente, assim também nós não podemos assumir nossa verdadeira condição encarnada em Cristo sem muita constância no amor, apesar de todos os sofrimentos. O sofrimento e a luta contra o mal não são a condição sine qua non para sermos santos. O amor é maior que nossos sofrimentos, maior que os combates contra o espírito do mal. Isso sim é indispensável para sermos santos encarnados. O amor. O amor é maior que nossos sofrimentos, maior que o combate contra o espírito do mal. Isto sim é indispensável para sermos santos encarnados. Sofrimento, por si só, é a essência da santidade. O Natal não é a festa do menino Deus que aceitou sofrer sem limites, mas a festa do Deus onipotente que não poupou meios para nos amar. Se também nós fizermos a nossa parte de esforços para amarmos sem cessar, para amarmos apesar
e para além de todo sofrimento, pecado e morte, então para nós também o Verbo terá se feito carne, feito pessoa, e nós descobriremos que também nós nos tornamos pessoa por havermos tanto amado a Deus a ponto de darmos a nossa carne ao Verbo. Assim, poderemos testemunhar com a nossa vida o que os nossos lábios professam. Então, esta é uma explicação sobre o dia de hoje, Dia dos Santos Inocentes. E temos também mais uma explicação aqui do livro Palavra e Vida. O Dia dos Santos Inocentes, nós o tomamos como com um certo gracejo, mas talvez deveríamos lançar sobre ele um novo olhar. Inclusive no caso de que a matança seja historicamente discutível, já tem havido demasiadas matanças de inocentes ao longo de nossa história. Hoje deveriam ressoar em nossos ouvidos os gritos dos que morreram sem conseguir justiça para sua causa, sem que ninguém os haja escutado. Seu clamor nos leva a pensar que este mundo é um lugar perigoso. Jesus, o recém-nascido, não teve aqui vida fácil. Seu reino foi exigente e exige de nós esforço e compromisso. Bem, não é uma explicação muito profunda, vamos ver se tem uma melhor aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Todos os calendários litúrgicos orientais incluem esta festa. Em Roma, ela surge no século V. Vítimas da crueldade de Herodes, pai, muitas crianças são massacradas por medo de um recém-nascido de quem os magos haviam falado. O Herodes filho, mais tarde, mandará cortar a cabeça de João Batista e, por fim, zombará do inocente Jesus que sofre. O Herodes neto ordenará decapitar Tiago e aprisionar Pedro. Assim, desde seu nascimento, Jesus encontra total oposição que se estenderá a seus fiéis seguidores. São estes os pequeninos com quem Jesus se identifica e que fazem parte do seu reino, têm a salvação garantida. Nesse sentido, a antífona de entrada os apresenta como portadores de conforto e esperança. Os meninos inocentes foram mortos por causa de Cristo. Eles seguem o Cordeiro sem mancha e cantam Glória a ti, Senhor. Temos mais uma explicação sobre os santos inocentes. De acordo com o site da TV Século XXI, rs21.com.br, TV católica, a história dos santos inocentes está registrada no Evangelho de São Mateus. Depois de se encontrar com os reis magos, que lhe falaram do nascimento do rei Jesus, Salvador, o rei Herodes, que queria governar sozinho, queria ser avisado onde estava o menino, e sua intenção não era boa. Depois de entregarem seus presentes ao menino Jesus, os reis magos foram avisados em sonho por um anjo para voltarem por outro caminho para não se encontrarem com Herodes, que ficou furioso e mandou matar em Belém todos os bebês com menos de 2 anos de idade. Naquela mesma noite, o anjo apareceu em sonho a José e disse para ele, Maria e o menino fugirem para o Egito, pois o rei Herodes queria matar o menino Jesus. Não se sabe oficialmente quantas crianças foram mortas, mas estas crianças são consideradas mártires, pois foram batizadas com um batismo de sangue. Elas deram suas vidas por Jesus. Santo do dia 28 de dezembro, Santo Antônio de Larens, monge, faleceu no ano
520. De acordo com o site Wikipédia, Antônio o Eremita, que viveu mais ou menos entre 468 e 520, era também conhecido como Antônio de Lérins. Então, se você ouvir falar de Antônio o Eremita, é Santo Antônio de Lérins, ou Santo Antônio o Eremita. É um cristão venerado como santo. Ele nasceu na antiga província romana de Panônia Valéria, hoje Hungria, então parte do Império Huno. Quando tinha 8 anos, seu pai morreu e ele foi confiado aos cuidados do abade Severino de Nórico, na atual Áustria. Após a morte de Severino, em 482, Antônio foi enviado para a Alemanha e colocado aos cuidados de seu tio, Constâncio, um antigo bispo de Lorch, ou Roch. Enquanto estava lá, acredita-se que Antônio se tornou monge aos 20 anos. Isso no ano 488, com cerca de 20 anos de idade. Então, é uma história que nos traz alguns dados a respeito desse Santo Antônio de Lérins. Então, enquanto estava lá, acredita-se que Antônio tornou-se monge aos 20 anos de idade, em 488. Antônio mudou-se para a Itália para assumir uma vida eremítica, com um pequeno grupo de eremitas que viviam em uma ilha no lago Como. Ele acabou se juntando a vários discípulos que buscavam imitar a sua santidade, e ele escolheu buscar maior solidão na Gália. Ele viveu em vários lugares solitários, até que 2 anos antes de sua morte, se tornou monge na abadia de Lérins, onde se tornou conhecido localmente pela santidade de sua vida e pelos milagres que havia realizado, intercedendo a Deus, logicamente, né? O milagre do santo é pela intercessão, né? Antônio é comemorado em 28 de dezembro pelo Martirológio Romano Católico e também no mesmo dia pela Igreja Ortodoxa Oriental. Agora a história de São Gaspar del Búfalo, santo de 28 de dezembro, foi presbítero, ou seja, padre. Faleceu em 1837, foi exilado de Roma por recusar o juramento de fidelidade ao regime de Napoleão. Fundou congregações de missionários e de irmãs. Vamos à história? De acordo com o site do Vaticano, Gaspar del Búfalo nasceu em 1786 e desde pequeno dedicou-se à oração e penitência, frequentando o Colégio Romano, que na época era confiado ao clero secular, após a supressão da Companhia de Jesus. No entanto, visto que o seu pai era cozinheiro do Palácio Altieri, em frente à Igreja de Jesus, Gaspar aprendeu a conhecer e a venerar São Francisco de Sales, ao qual atribuiu uma cura milagrosa na sua juventude. Em 1798, Gaspar começou a dar assistência espiritual e material aos necessitados de Roma. Distinguiu-se de modo particular pela sua dedicação ao catecismo, que ocorria no oratório da igreja de Santa Maria do Pranto. Ali começou a ensinar a doutrina da igreja aos carroceiros que vinham da zona rural para levar feno ao chamado Campo Vatino, que era chamado na época de Fórum Romano. Ele se dedicava também à preparação de jovens escolhidos para ensinar o catecismo e cuidar dos pobres, fazendo renascer assim a obra de Santa Gala.
Em 1808 foi finalmente ordenado sacerdote. Desta forma, intensificou o apostolado entre as classes populares, transformando a igrejinha de Santa Maria em Pensis num próspero centro de espiritualidade. Na época de Gaspar, Roma e o Estado Pontifício foram ocupados pelas tropas napoleônicas. Na noite de 5 e 6 de julho de 1809, o Papa Pio VII foi preso e deportado. Napoleão obrigou os bispos e párocos da cidade a assinar um ato de juramento de fidelidade ao novo regime. Em 13 de junho de 1810, o juramento foi imposto também ao padre Gaspar, que se recusou, pronunciando as famosas palavras: "Não devo, não posso, não quero". Foi então preso e mandado para o exílio. Ele descontou sua pena de 4 anos nas prisões de Piacenza, Bolonha e Imola, e enfim em Lugo, perto de Ravenna. Retornou a Roma somente em 1814. Em 1815, Gaspar fundou uma nova congregação chamada Missionários do Preciosíssimo Sangue. Ele se sentia mais próximo a esta devoção, intimamente ligada ao Sagrado Coração de Jesus, da qual se tornou apóstolo fervoroso. Somente o sangue derramado por Cristo para a redenção dos homens era instrumento de conversão. Percebendo seu zelo, o Papa Pio VII confiou à sua congregação a missão de uma nova evangelização e restabelecer a fé nos territórios do Estado Pontifício. Na prática, ele lhe pedia para ir aonde ninguém queria e enfrentar pessoas que ninguém queria encontrar. Gaspar e seus missionários tiveram que enfrentar 2 chagas principais que afligiam Roma: a maçonaria e o banditismo. Suas habilidades de pregador alcançaram resultados extraordinários contra as sociedades secretas, as maçonarias, consideradas forjas de um perigoso secularismo ateu. Conseguiu levar inteiras lojas maçônicas para o bom caminho, desmascarando este problema oculto a ponto de receber o apelido de martelo dos sectários. Da mesma forma, agiu contra os bandidos, para cumprir sua missão no caminho entre Roma e Nápoles. Ia armado apenas com o crucifixo e a misericórdia evangélica, e teve êxito contra os malfeitores. Em 1834, graças à colaboração de Maria de Matias, que havia conhecido aos 17 anos e a qual revelara a sua vocação, Gaspar fundou o ramo feminino da congregação, as Irmãs Adoradoras do Preciosíssimo Sangue de Cristo, que hoje atuam no mundo inteiro, sobretudo na Índia e Tanzânia. 3 anos depois, Gaspar de Búfalo faleceu e foi canonizado por Pio VII em 1954. Santa do dia 28 de dezembro. Santa Catarina Volpicelli, virgem, faleceu em 1894, dedicou a vida à assistência aos pobres e doentes e fundou em Nápoles, com esse objetivo, o Instituto das Escravas do Sagrado Coração. Santa do dia 28 de dezembro, Beata Matia Nazarene. Foi abadesa, mais ou menos morreu em 1326. Foi durante 40 anos abadesa do mosteiro de Clarissas de Matelica, na Itália, revelando-se grande mística e sábia organizadora. Santo do dia 28 de dezembro, Beato Gregório Comizin. Foi bispo e mártir, faleceu em 1945. Foi um bispo de Ivano-Frankivsk, morto no cárcere em Kiev, na Ucrânia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês
neste dia dos santos inocentes. Estou até com a cor vermelha aqui porque eles são mártires, né? Mártires de Cristo Jesus. Shalom Adonai é do hebraico, significa a paz de Deus, é o que eu desejo a todos. Agora eu clamo El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, El Shaddai, Deus que nos salva, que faz aquilo que nós pedimos, El Ohim, El Shaddai, El Elohim, Yahvé. O El Shaddai é o Deus que providenciou o cabritinho para que Abraão não matasse, não imolasse o próprio filho, Isaac. O El Shaddai. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que quando pedimos algo a Deus, ele pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, ele é onisciente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Vamos nos encontrar no juízo final com corpos transformados, glorificados, para vivermos por todos os séculos dos séculos, para sempre, com felicidade em plenitude. Para isso, seja batizado, acredite em Jesus como Deus, Ele é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.